Iniciando a gravação. Amém, Senhor. Estamos nós reunidos, ó Pai, mais uma vez para estudar a Tua Palavra, Senhor, e hoje a gente vai estudar e desmembrar, Senhor Deus, o que seria esse dom de profecia, Pai, para que ele serve, de que maneira é usado, Senhor, a maneira correta. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa estar falando conosco, Senhor Deus, nos instruindo, Pai, acerca da Tua palavra, acerca do que o Senhor tem para nos oferecer em forma de dom, Senhor Deus, para avivar, Senhor Deus, o Teu reino, para direcionar o Teu reino, Pai, e nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor, para que Tu fale conosco e para que Tu nos direcione também, Senhor Deus. Nós declaramos essas coisas e peticionamos a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que seria esse dom? Começa já. 1 Coríntios 14, a gente vai falar sobre isso mesmo, dom da profecia, e apóstolo Paulo, ele fala que esse dom da profecia, ele é superior ao dom de línguas, e a gente vai ver isso, por que ele fala isso. E aí, antes da gente começar o próprio estudo da palavra, eu quis fazer aqui um resumo, assim, para a gente entender o que é realmente esse dom de profetizar, e aí, quando a gente ler a palavra, a gente vai estar com a mente mais aberta em relação a isso. E aqui diz assim, o dom da profecia é quando alguém ouve e fala uma mensagem de Deus para qualquer outra pessoa, para um grupo ou para uma situação. Então, a pessoa ouve algo de Deus e ela compartilha esse algo que ela ouviu de Deus para uma pessoa com quem ela está conversando, para um grupo e, às vezes, para uma situação. A profecia pode ser geral, né? Ou bem específica. O que quer dizer isso? Às vezes Deus fala que vai acontecer, igual tem falado agora, eu tenho ouvido alguns profetas de Deus aí falando sobre a justiça de Deus, que Deus está vindo com a justiça, mas aí não fala especificamente aonde é, com quem é, às vezes eles até direcionam para o Brasil, né? Por conta de palavras proféticas que tem nessa nação. Muitas pessoas de outras nações falam a respeito do Brasil, isso já vem uns 20 anos que vem essa palavra a respeito do Brasil, gente dos Estados Unidos, gente do Canadá, às vezes está lá na terra deles e fala algo a respeito aqui da nossa terra. Então, e às vezes falam de maneira geral, mas às vezes eles falam bem específico, ele usa nome, ele usa data, ele usa hora. Eu tenho acompanhado um profeta e ele fala a data que aquilo vai acontecer, e quando a gente olha os jornais, assim, a gente percebe que aconteceu algo naquela data mesmo. E aí eu fico assim, meu Deus, né? E eu posso olhar essa profecia e prestar atenção nela e sondar, né? A profecia, ela vem de Deus quando ela se cumpre, né? E esse é um dos fatores para a gente saber que veio de Deus. E aí ela pode vir, outra coisa dentro da profecia, ela pode vir através de uma mensagem preparada ou de um sermão, ou pode vir por revelação divina. Então, 3 maneiras dessa profecia vir. Eu lembro que uma vez eu estava indo para a igreja do pastor Robson, né, dentro do carro, a gente dentro do carro, eu com toda
a palavra preparada, estudada, prontinha, tudo eu gosto de levar, né, impressa, assim, alguma coisa como base, e na hora que eu estou pregando eu uso alguma coisa ali, né, e aí dentro do carro eu falei, Adalberto, Deus está me falando aqui que não é para eu pregar nada disso do que está escrito aqui. Aí ele perguntou, e o que é para você pregar? Eu falei, não sei, eu só sei que não é isso aqui. E aí eu cheguei lá na igreja na hora de me chamar, e o tempo todo eu sentadinha ali, né, prestando atenção, assim, no culto, e falando com Deus, assim, quase que desesperada. O rosto não mostrava nada do meu desespero, mas por dentro eu estava assim, Senhor, por misericórdia, se não é para pregar aquilo que eu me preparei, o que é para pregar? E aí eu fui chamada agora, na hora de entregar a palavra, eu caminhei ali para o púlpito, e aí eu fui e falei assim, eu vou abrir meu coração. Eu falei, olha, eu preparei essa mensagem aqui, e mostrei, né, as 2 folhas, mas a caminho daqui Deus falou que não é para eu pregar aqui o que tem aqui, porque eu preparei. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar nessa palavra aqui, e se Deus mostrar o que eu tenho que pregar no meio, eu paro isso aqui e prego. E aí, pedi para a igreja abrir a Bíblia no versículo que eu tinha preparado, e quando eu estava lendo, na metade do versículo, veio assim, sabe, parecia assim que um balde cheio de água assim que ele joga em cima da gente, aí veio toda a palavra, eu preguei, e era aquilo mesmo que precisava ser pregado. Então, isso é chamado de profecia, palavra revelada, né? É algo que vai além do que a gente se prepara, além do que a gente pensa, além do que a gente olha, aí soma assim, 2 mais 2 é igual a 4, né? Você vai assim, é algo que vem de Deus, que independe de você. Você não parou para pensar naquilo, você não ficou meditando sobre aquilo, e de repente vem algo que você fala assim, não é seu, porque o que é seu você preparou já, você já sabe. Aquilo ali é algo que vem de Deus. E aí a gente tem que falar nesse segundo parágrafo aqui, que é algo que acontece. E nesse tempo hoje tem acontecido muito. E para isso eu vou pedir a você que preste bastante atenção nesse segundo parágrafo aqui, que diz assim: o dom da profecia tem sofrido abuso e gerado muita confusão, porque existem profetas que são verdadeiros, mas existem também falsos profetas. E também existem aqueles que não têm má intenção, não têm má intenção, quando tenta dizer alguma coisa da parte de Deus. Mas quando eles vão falar com base na sua emoção, na sua vontade, né? E aí fica meio confuso a palavra que eles estão falando, porque às vezes eles pegam algum sentimento deles, o que eles estão sentindo, o que eles estão olhando, o que eles estão fazendo. Então, às vezes, isso confunde com a emoção que eles têm, com a palavra que eles vão entregar. Então, o que existe hoje? A profecia verdadeira, a profecia falsa, e também aquela que é meio termo, que não é uma profecia falsa, mas ela vem, às vezes a pessoa que está levando, ela mistura o que Deus está falando com algo que ela percebeu, com algo que o olho dela já verificou, ou com algo que o ouvido dela já ouviu alguma coisa a respeito, e aí junta isso tudo aí para falar. Então, a gente precisa perceber o que há em cima disso. Meu telefone está tocando e a Adalberto vai atender. Então. Não é nada, né, amor? É banco. Acontece isso com você também?
Vem aquelas mensagens assim, aqui também acontece. Aí, continuando. Os propósitos e objetivos da verdadeira profecia são. Isso está lá no capítulo agora que a gente vai estudar. Então, qual o propósito da profecia? Qual o objetivo dela? Que Deus usa alguém para falar algo dele. O que Deus está querendo com isso? São essas três coisas: a edificação, o progresso espiritual construtivo, o encorajamento e consolar. Então, é para edificar, encorajar e consolar. O objetivo da profecia é esse: edificar, encorajar e consolar. Se a palavra não traz esses propósitos, a gente já fica de olho assim aberta. Assim, minha avó falava assim, de butuca aberta, né? Olhando, prestando atenção, porque a palavra de Deus fala nessas três coisas. Então, eu preciso prestar atenção em quem está usando de profecia para falar, porque tem que ter isso, tem que ter esse propósito. Agora, todos os dons do Espírito Santo são para o bem e proveito de todos. A gente já estudou isso em 1 Coríntios 12, quando estudamos a respeito de dons. Mas a gente precisa entender que esse propósito aí é bem e proveito de todos. Isso tem que estar claro no nosso coração. Não é em proveito de um, não é em proveito daquele que está falando a palavra, é em proveito do corpo de Cristo. É para edificar, é para consolar, para encorajar. Além disso, uma verdadeira palavra será acompanhada pela paz e cairá em seu coração e seu espírito como sendo de Deus. Eu não sei te falar como é que é isso, explicar, mas eu sei que quando a gente recebe uma palavra profética, algo em nosso coração testifica de que vem de Deus. Aí está falando aqui, também confirmará algo que já estava no seu coração. Às vezes Deus usa uma profecia, mas ele já vem falando para a gente, usa uma pessoa para falar exatamente aquilo que ele já vem falando ao nosso coração, como para testificar daquilo, né? O verdadeiro teste da profecia é se ela se cumpre ou não. E isso aqui como é que a gente pode falar nisso aqui? É o taxativo. Se a profecia se cumpre, ela vem de Deus. Se ela não se cumpre, não é de Deus, ela foi da pessoa que falou. Então, isso aqui assim, a gente ouve, a palavra diz para não julgar o profeta, mas a gente pode julgar a profecia. E julgar a profecia ela se cumpriu? Então, é de Deus. A gente tem exemplos no Antigo Testamento de palavras proféticas em que o profeta foi usado para falar de um futuro que não aconteceu nos dias que ele estava vivo lá, mas depois aconteceu. Então, a gente sabe assim, aquele lá era profeta mesmo de Deus, né? Aqueles que possuem o dom da profecia não são os únicos que ouvem a Deus. Isso aqui é bem importante a gente saber. Não é só quem tem o dom da profecia que ouve e discerne a voz de Deus. Jesus falava assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e conhecem, né? Conhecem a minha voz. Então, ovelha, ela precisa conhecer a voz do seu pastor. Mas o dom da profecia, ele é algo específico, ele vem com uma mensagem direcionada. Então, ele é um pouco diferente de a gente que ouve a voz de Deus e é algo que a gente precisa falar naquele momento ali, para aquela pessoa, sabe?
é algo genuíno aí que quem tem sabe, né? E percebe, e às vezes sofre com isso, né? Eu vou falar isso, Senhor, vou falar isso, e a pessoa o que vai achar, né? Você fica naquela luta entre querer falar aquilo que Deus colocou no seu coração, e às vezes você acha, será que isso não é da minha emoção, sabe? Você fica sondando até você falar. Muito gozado desse dom, mas ele é tão importante. Você tem a capacidade e o direito de ouvir a sua voz, a voz de Deus, por si mesmo. Então, teste sempre o espírito que está por trás das profecias que você receber. Então, a pessoa vem com uma palavra profética sobre você, você pode testar, você pode provar para ver se aquilo é certo e tem que testificar no seu coração, né? Então, tratando-se no geral sobre isso, vamos ver o que a palavra fala sobre esse dom da profecia. Apóstolo Paulo começa no primeiro versículo do capítulo 14, falando assim, ele estava no capítulo 13, ele estava falando sobre o amor, né? E passou o capítulo inteiro falando sobre o verdadeiro amor, e agora ele segue a carta dele falando algo a respeito. Ele continua a falar, ó, seguir o amor, procurar com zelo, os dons espirituais. Aí ele coloca um adendo aqui bem importante, mas principalmente que profetizeis. E aí ele vai falar por quê? Por que procurar profetizar? Aí ele explica, pois quem fala em outra língua, e aqui ele está falando de outro dom, que é o dom de variedades de língua, que os pentecostais, eles chamam assim, dom de língua. Aí o que é esse dom de língua? A Bíblia fala que é uma língua de anjos, você fala com Deus. Não é uma língua assim, português, inglês, italiano, é uma língua que não existe aqui na Terra, eles chamam de língua de Deus. E ele está falando aqui, quem fala nessa outra língua não fala para os homens, não fala para a igreja, não fala para uma pessoa específica, é para Deus que está falando. Aí ele bota assim, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Aí você pode botar assim, tem um adendo aí, Gil, que ele não citou e que a gente já sabe, que ele já falou lá no capítulo 12, que é interpretação de língua. Existe realmente interpretação de língua, mas se, é o que ele está falando assim, quem usa falar em língua não está direcionando a fala dele para homem, está direcionando a fala dele para Deus. Aí ele fala assim, mas o que profetiza, ele fala aos homens. Então, quem está profetizando, ele está ouvindo de Deus e trazendo a mensagem de Deus para os homens. Por isso que ele acha importante a gente buscar com zelo o dom de profetizar. Ou seja, buscar com Deus, com zelo, ouvir a voz de Deus e falar o que Deus está falando. Porque o que profetiza fala aos homens. Aí ele fala aqui dos objetivos da profecia: edificando, exortando e consolando. Esses são os objetivos de uma profecia. A profecia precisa edificar, ou seja, trazer uma palavra de edificação, precisa exortar, precisa chamar a atenção de algum ponto, de uma caminhada. Às vezes a gente está indo por um ponto e Deus quer que a gente pense naquele ponto e passe para outro, e você fica ali meio que resistindo, e Deus está falando, olha, é por aqui, e consola. Agora, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica.
Então, o falar em língua, ele tem um objetivo. Quem fala em línguas, ele se edifica. E é gozado, né, que esse se edificar, você não está entendendo, você está falando uma porção de palavras que você não conhece, não sabe, mas o meu espírito está sendo edificado. Então, falar em línguas não é legal? É legal sim, porque o meu espírito está sendo edificado. Então, falar em língua também é bem legal, sabe? Eu vou fortalecendo o meu espírito. No natural aqui, eu nem estou entendendo o que estou falando, mas Deus fala aqui na palavra dele que eu estou sendo edificada. Aí ele continua, mas o que profetiza, edifica quem? A igreja. Então, o dom de profecia é um dom que ele tem mais proveito para todos. O dom de variedade de línguas, falar em outras línguas, ele edifica a mim mesmo. Mas o que profetiza, ele edifica a igreja. Aí ele continua assim: olha, eu quisera que vós todos falassem outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar para que a igreja receba edificação. Então, se houver alguém que vai interpretando o que aquela pessoa está falando ali em línguas, a igreja toda fica edificada, porque está recebendo uma palavra de Deus. Mas se não houver alguém que interprete, fica só aquela pessoa sendo edificada. Então, o apóstolo Paulo está falando assim: melhor para a igreja é que você busque com zelo o dom de profetizar, o dom de falar o que Deus está pedindo para você falar. Aí, 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outra língua, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina, o que é que a igreja vai aproveitar se o apóstolo Paulo, ou qualquer um outro, chegar lá, pegar o microfone e começar a falar em língua? Aí a gente está lá olhando, não estamos interpretando, e fica lá ele falando a porção de palavras que a gente não consegue entender, e aquilo ali não edifica a gente. A pessoa que está falando, ela está sendo edificada, o espírito dela está se fortalecendo. Mas se ela ficar lá no microfone falando em língua o tempo todo, ela não vai estar edificando quem está ouvindo. Por isso que ele fala assim: melhor é falar um pouco mais que a pessoa entenda do que ficar falando 1000 palavras lá em línguas que ninguém entenda. Aí, continuando, é assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Aí ele pega, faz uma comparação com o instrumento. Se aqui ele botou flauta, cítara, mas qualquer um outro instrumento serve. Se a pessoa ficar lá tocando lá, puxando lá, né? Vamos botar um violão, uma guitarra, um contrabaixo, toca, puxa, 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 mas não forma uma música, só sai o som lá, indistinto, a gente não vai entender nada. Agora, se ela forma com aquele som uma música e passa para as pessoas uma mensagem, aí sim, aquela flauta, aquela cítara, aquele violão, aquele. Eu estou querendo falar do piano, teclado,
vai passar uma mensagem e a gente vai entender. O que ele está falando? Que precisa ter uma mensagem compreensível. O objetivo é que as pessoas que estão ouvindo sejam edificadas, sejam consoladas, porque se não, a pessoa está ouvindo, mas não está entendendo o que está sendo falado, tocado, não adianta. É simplesmente um som indistinto. Aí ele fala assim, pois também se a trombeta der som incerto, cachorro, isso aí, vamos tirar o som do cachorro. E se a pessoa der um som incerto, a gente não vai entender. Então, há necessidade que a mensagem seja compreendida. Por isso que ele fala, é melhor profetizar do que ficar falando em língua lá na frente. Porque se tiver alguém que interpreta, tudo bem. Mas se não tiver, é como um som sem distinção, né? Assim vós, versículo 9, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar, é o que eu acabei de falar. Se a pessoa chega lá e fala, mas você não está entendendo o que está falando, está servindo para que eu falar dela, né? Não está edificando. Aí o 10. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. As línguas no mundo, elas têm sentido. Às vezes eu não sei falar aquela língua, eu não entendo aquela língua, mas lá no país dela, lá onde está falando, o pessoal está entendendo direitinho, né? Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós. Deixa eu, antes do 12, vou falar um testemunho, né? Quem contou isso foi a Nete, uma holandesa, missionária holandesa, que passou muito tempo aqui na igreja que eu sou membro. E ela contando que lá na terra dela, chegou, tinha um moço pregando lá na Holanda, né, falando tudo, e de repente esse homem pregando assim, falando, ele começou a falar uma língua que para todo mundo ali era uma língua estranha. E ele foi se dirigindo a um moço com traços orientais que estava lá na última fileira da igreja. E ele chegou lá e falando com o moço, falando, e o moço começou a chorar, e depois ele explicando que aquele moço estava falando uma língua da tribo dele nativa, que poucos naquele tempo falavam, que a língua foi se perdendo, né? foi entrando outras línguas, as pessoas foram escolhendo falar outras línguas, e a língua que aquele moço usou era uma língua nativa da tribo dele. E ele entendeu perfeitamente o que estava sendo falado. Então, Deus usou aquele moço que estava pregando para entregar uma palavra específica àquele moço que estava ali naquela igreja, né? E um outro caso que a Nete também contou, que chamaram um pregador, né, de um outro lugar lá, e ele sentou lá em cima esperando a hora de ser chamado, né, para pregar. Aí disse que levantou uma senhora assim, disse que uma senhora bem simples, né? Bem simples. E aí ela começou a dançar ali na frente, e o pastor envergonhado, porque tinha visita, né, na igreja, e o pastor fazendo sinal assim para os diáconos, para chegar ali perto daquela senhora, e tentar segurar aquela senhora, né, fazer ela se aquietar um pouco, né, que o pastor já estava envergonhado, porque tinha gente diferente, e aquela senhora não costumava fazer nada daquilo nos cultos, né? E ele achando estranho, e essa senhora foi dançando, dançando, aí daqui a pouco sobe no púlpito e senta no colo do convidado.
O pastor ficou para morrer, porque ele falou, meu Deus, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Como é que eu vou explicar para esse visitante que a gente não tem esse costume aqui? E essa senhora não, essa senhora aqui é sempre tão quietinha, o que está acontecendo? E ele abaixou a cabeça, assim, envergonhado. E aí o visitante percebeu que o pastor tinha ficado envergonhado, aí pediu para falar. Aí ele falou assim, pastor, eu nunca me senti tão bem recebido no lugar como aqui. Aí o pastor ficou olhando assim para ele, sem entender, né? Ele falou que eu sou de uma tribo que quase ninguém conhece essa tribo. E lá na minha tribo, a maneira de você demonstrar que você ama a pessoa que você tá chegando ali e está sendo bem recebida, é isso que ela fez. É dançar desse jeito que ela fez e sentar no colo da pessoa. Então, lá na minha tribo, o significado disso é que está sendo muito bem recebido e muito bem amado. Aí ele falou isso e o pastor chega, deu um suspiro de alívio. Ou seja, Deus usou aquela irmã para mostrar para aquele pregador visitante naquela igreja que ele era muito amado. E olha que interessante, né? Deus usa as pessoas de um jeito estranho. Eu sei que você já deve ter visto, né? Deus usar pessoas para te abençoar, né? Para falar algo contigo. E isso é Deus, né? Não é a pessoa, porque como é que a pessoa vai saber o que está acontecendo na tua vida? Como é que a pessoa vai saber que você precisa receber exatamente aquela palavra? Mas Deus pega um lá, longe de você, que não sabe nada que está acontecendo na sua vida, e vem e usa essa pessoa para falar algo à tua vida. Às vezes a gente está na igreja, no culto, e você está lá ouvindo, quietinha a palavra, daqui a pouco a pessoa que está pregando lá para e fala algo assim, que responde a tua oração daquela semana. Parece assim que Deus usou aquela pessoa para falar diretamente contigo, uma coisa que você estava aguardando em Deus, orando, e queria uma direção de Deus, e aquela pessoa é usada para te abençoar. Esse é o dom, sabe? Que é para edificar, para consolar, para exortar. É isso que serve o dom, né? E não para causar confusão, que o nosso Deus não é Deus de confusão. 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Aqui o apóstolo Paulo está dando uma direção para a gente, né? Se a gente está orando, está buscando mais de Deus, busque coisas que você possa usar para edificação da igreja. Aí você pode falar assim, ai Gil, mas eu estou precisando tanto para mim, eu estou buscando a Deus por algo, uma oração minha, para mim, sabe? Eu creio no Deus que quando a gente busca edificar o corpo de Cristo, a igreja, ele mesmo, ele vem em nosso socorro, sabe? Porque os dons, eles são para edificar o corpo de Cristo. Os dons, eles são derramados, disponíveis para edificação. E quando a gente pede a Deus, parece que a gente está assim, abrindo mão de nós mesmos para a gente poder abençoar outro. E a gente pede a Deus, Deus derrama para a gente algo para abençoar, e ao mesmo tempo, ele nos abençoa também. Então, é dando que se recebe, né? A gente recebe também. Não se preocupe não, que Deus vai te abençoar e vai responder a sua oração de uma forma ou de outra. Mas que você busque, o apóstolo Paulo está falando aqui, progredir no sentido de edificar a igreja, e não pensando só no seu umbigo, sabe? Pense na igreja. Às vezes você olha assim, você fala assim, ai Senhor, bom seria que a minha igreja tivesse agora um dom de cura aqui, tantas pessoas doentes, alguém de cura, que tem o dom de curar,
sabe? Está precisando, a igreja está precisando. Ou então você olha assim, meu Deus, a igreja está precisando do dom de profecia. Ou então a igreja está precisando do dom de amor, de fé. E você olhar para a necessidade da igreja e orar para ser você aquele que vai suprir, ou Deus chamar outro para suprir aquela deficiência lá do corpo de Cristo. Então, isso é muito importante. Aí está aqui o 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, né, o meu racional fica infrutífero. Por que ele está falando isso? Porque o meu racional não está entendendo o que eu estou falando. E aí eu não estou sendo frutificada, meu espírito está, mas o meu natural aqui, o meu racional, não. Então, se eu oro em língua, se eu falo em outras línguas, eu tenho que pedir também para Deus algo que eu possa interpretar também. Aí o 15, que farei, pois? Orarei com espírito, né, em outras línguas, mas também orarei com a mente, no racional, entendendo que eu estou orando. Eu estou entendendo que eu estou pedindo a Deus, falando com Deus. Eu cantarei com o espírito, ou seja, usando outras línguas, que o meu natural aqui não entende, mas também cantarei com a mente, cantarei entendendo o que eu estou cantando, o que eu estou falando. Vamos continuar, versículo 16. E se tu bem disseres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Como é que o outro lá vai falar assim, amém, assim seja, a sua oração aí, amém? Como é que ele vai falar amém se ele não sabe, né? Ele não entendeu o que você falou, né? Visto que não entende o que dizes. 17, porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. 18, dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Eita, apóstolo Paulo aqui está mandando ver, né? Ele fala mais do que todo mundo, ele está aqui falando, ó, eu falo mais do que todos vós. 19, contudo, eu prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Então, aqui ele colocou bem claro assim, olha, eu falo mais que todo mundo, que todos vocês aí em outras línguas. Só que na igreja, eu prefiro falar algo que as pessoas entendam e que eu possa edificar a igreja do que ficar lá na igreja só falando em língua para edificar o meu espírito. Eu prefiro isso. Por isso que ele fala que profetizar é maior do que quem fala em línguas. Aí vamos adiante. Versículo 19. Os dons em face dos visitantes na igreja. Então, agora ele vai falar a respeito dos visitantes na igreja. O povo que chega assim, que não sabe nada do que está acontecendo, então, o que eles estão vendo, e a gente precisa cuidar disso. Precisa cuidar disso. A gente precisa cuidar de quem chega, que não entende o palavreado. Às vezes eu aqui fico tentando não falar, tem uma língua que a gente chama, no meio cristão, fala assim, evangeliquez. A gente fala assim, dá glória a Deus, não sei o quê. É um costume, a gente na igreja fala muito, mas às vezes a pessoa que não está no convívio ali da igreja, ela não vai entender muito essa fala. Então, eu preciso falar de uma maneira que seja compreensível para quem está ouvindo, né? 20, irmãos, não sejais meninos no juízo,
Na malícia, sim, ser de crianças, ou seja criança, seja inocente, não seja malicioso, né? Mas no juízo, ser de homens amadurecidos. Sejam amadurecidos. Ele fala assim: no juízo, vocês têm que amadurecer. Na lei está escrita, ele vai se reportar ao que está escrito lá no Antigo Testamento, né? Aí ele fala assim: ó, falarei a esse povo por homens de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Quer dizer, lá no Antigo Testamento, o Senhor está falando que vai usar até outras línguas e não vão entender. Por quê? Aqui o Senhor está falando no momento em que ele está percebendo que o povo dele não está ouvindo a ele. Então ele fala assim: então eu vou parar de falar. Vou parar de falar. Eu vou falar do jeito que eles não vão me ouvir, porque falando do jeito que eles podem ouvir e entender, eles não estão me obedecendo, então eu vou deixar esse povo para lá. Então, quando foi falado isso aqui, é porque Deus já estava fatiado já, sabe? 22. De sorte que as línguas constituem um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Por quê? Os que creem, eles precisam entender o que está falando. Aqueles que não querem saber, os descrentes, eles veem algo assim: nossa, aquilo lá deve ser algo de outro mundo, aquilo lá, eles falam lá numa língua, vem, eles ficam encantados, sinais, maravilhas de Deus. O povo que não é cristão, quando eles chegam, eles vêm, eles fazem fila para receber oração. Quer ver você ter uma igreja cheia de gente que crê e gente que não crê? É só botar esses sinais e maravilhas. Aparece gente de tudo quanto é lugar. Por quê? Essas coisas chamam a atenção do povo. Chama atenção, eles vão. Então, os sinais não é para o crente. O sinal é para os incrédulos. O crente, eu falo crente que crê no Senhor Jesus, né? O que crê no Senhor Jesus, ele não precisa de sinal para continuar crendo. A gente crê assim: se Deus fizer, eu estou nele; se ele não fizer, eu estou nele, né? Ainda que a videira não dê fruto, ainda que não haja nada, alimento, eu mesmo assim continuarei no Senhor. O crente, ele não precisa de sinal, ele crê. Se Deus ficar caladinho lá, ele fica guardando no lugar dele até Deus dar a direção. Então, sinais é para os incrédulos. 23. Se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? Quer dizer, já pensou um incrédulo entrar numa igreja que está todo mundo falando em língua? O indouto também, que no caso aqui, o que ignora. Ignora. Então vai falar assim: cara, isso é uma bagunça. É uma bagunça. Isso é uma bagunça. Agora, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. Por quê? Porque eles estão entendendo o que está sendo falado. Tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. Então, até para o incrédulo, a palavra de revelação, ela também causa
é um efeito benéfico, né? Continuando. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Né? Um tem salmo, o outro doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua e ainda outro interpretação. Seja tudo isso feito para quê? Para edificação do povo ali. No caso de alguém falar, olha o que ele está falando, a ordem, né? Ele está falando a ordem. Agora ele está colocando em ordem um culto. No caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito, 3. E isto sucessivamente. O que é sucessivo? É um após o outro. Não é todo mundo junto. E haja quem interprete. Ou seja, Adalberto começa a falar em língua, tem que vir alguém para interpretar a língua que ele está falando. Aí vai Zilá, começa a falar em outra língua aí. Tem que vir alguém falando ali em outra língua. E tem que ter ali alguém que interprete. Aí o 28. Mas não havendo intérprete, quer dizer, ninguém se levantou para interpretar o que foi falado, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Ele pode continuar falando em línguas, mas ele vai falar baixinho, sem som nenhum, só com ele mesmo e com Deus. Isso aqui ele está falando para ordem no culto. 29. Tratando-se de profetas, profecia, algo que Deus está revelando à igreja, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. O que é julgar? Para ver se está correto, para ver se é isso mesmo que está falando, para ver se não está falando nenhuma bobagem. Tem que julgar. E gozado que, não julgue para não ser julgado. Só que nesse ponto aqui, a palavra de Deus fala para a gente julgar. Julgar a profecia, não julgar o profeta, mas julgar a profecia. 30. Se, porém, vier revelação a outrem que esteja sentado, cale-se o primeiro. Ele está falando em ordem, queridos. Não tem que haver confusão no culto. Se entrou algo de Deus ali para revelar em alguém, o primeiro que estava falando, pare de falar, se assente, e agora é a vez do outro. 31. Porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Então, o espírito, aí eu já pego mais uma dica também. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, eu preciso prestar atenção nisso. Essa profecia aí está saindo da emoção desse profeta ou ela está vindo de Deus? Eu posso julgar, a palavra de Deus fala que eu posso julgar, sim. E isso eu posso fazer quietinha aqui, olhando, prestando atenção. Eu vou receber aquela palavra ou eu não recebo aquela palavra. Continuando. 33. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz. Então, onde tem confusão, Deus está ali? Não, Deus não está. Entrou confusão, Deus saiu. Porque Deus é Deus de paz, não Deus de confusão. Como em todas as igrejas dos santos, conservem-se as mulheres caladas nas igrejas. E aqui as mulheres dão piti, aqui. Que aqui fala que as mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Aqui na igreja de Corinto tinha a gente já até falou nisso lá no começo, né? Que tinham as profetisas que eram
culto, né? Eram cultuais, né? Prostitutas cultuais. Então, o apóstolo Paulo lançou isso aqui à igreja de Corinto, e aqui não era permitido a mulher falar. E aí alguns que não estudam ali a história, né, o contexto em que foi falado, julgam que, então, em nenhum momento a mulher pode falar. Mas lá no livro de Romanos, hoje a gente estava até assistindo um estudo ali em Romanos, fala que Febes, que Priscila, ela organizava a igreja, ela estava à frente de uma igreja, tanto que o apóstolo Paulo falou assim, fale para Priscila e Áquila. Áquila é o marido da Priscila, e o nome de Priscila aparece em primeiro, porque é ela que coordenava ali a igreja onde ela estava, e o apóstolo Paulo confiava ali, né? Então, ali, o apóstolo Paulo não fala nada, que a Priscila tem que estar calada, né? Aqui ele fala, por quê? Aqui tinham muitas prostitutas e cultuais que estavam se convertendo, e o que o apóstolo Paulo pediu para se calar? Porque precisavam estar caminhando muito tempo ali junto para depois poder falar. Enquanto isso não acontecia, a ordem que ele deixou ali era que ficassem caladas, até que fossem discipuladas, né? Porque senão pegava essas mulheres falando e iam falar coisas que não tinha na palavra de Deus, estavam fora, né, dos princípios de Deus. Então, a igreja de Corinto, vocês só vão ver caladas aqui mulheres só na igreja de Corinto. Em outras igrejas, não. Ele endossa o trabalho das mulheres, usa, inclusive, né, o trabalho das mulheres para ele avançar em evangelismo, ele elogia. Então, às vezes, as pessoas também falam por conta dessas coisas aqui, o apóstolo Paulo era machista, mandava as mulheres ficar caladas. Não, se você for ler outras cartas do apóstolo Paulo, você vai ver que ele não é nada machista. Mas se você pegar só esse versículo 34 aqui do capítulo 14, aí você vai falar, gente, que homem machista, mulher tem que ficar calada. Não, mas aqui era dentro de uma estrutura que estava ali, e lembrem-se que o apóstolo Paulo escreveu a carta no momento em que estava havendo muita confusão, tinha muita discórdia, tinha ciúmes, então ele está organizando o culto naquele lugar. Que lugar é esse? Um lugar onde a igreja cresceu num lugar difícil de uma igreja crescer, cercado de prostituição, cercado de cultos a outros deuses, cercado de mulheres. Eu tá fugindo do nome dessas mulheres, essas mulheres cultuais, acho que é prostitutas cultuais, né? Que não, tinha ali, tinha um outro nome aí. Mas elas estavam ali e estavam aceitando a palavra de Deus, se convertendo. Então, aqui era um ambiente difícil, de muita confusão. E o apóstolo Paulo escreve essa primeira carta, na segunda ele já vai mais brando, que a igreja já vai entrando, né, no prumo, né? A segunda carta, a segunda Coríntios, já é bem diferente. O tom que ele usa ao escrever a segunda carta já é bem diferente. A gente percebe que a igreja acolheu o conselho do apóstolo Paulo, né? E introduziu as ordenanças dele nos cultos, e a igreja melhorou, né? Aprumou, né? Então, aqui nesse lugar, aqui nesse ambiente, ele pede que as mulheres fiquem caladas. Eu não estou falando isso porque eu falo, porque eu prego, não, é porque há um outro ambiente. Eu prego dentro da palavra de Deus, eu prego com a permissão do pastor a qual eu estou vinculada, né? E os que chamam conhecem a vida, né, correta, tudo. Seja, não sacerdotisa. Oi? Sacerdotisa, isso.
sacerdotisas cultuais. E elas entravam, ele até pede para elas usarem véu, né? Para não ficar confundindo lá, raspar, que essas sacerdotisas, elas raspavam a cabeça, tudo, né? Então, aqui é um problema localizado, a gente não vai ver esse comando dele de mulher calada na igreja em nenhuma outra carta dele, é só aqui. Vamos lá. 35. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interrogue em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, que aprenda em casa, né? Que converse com o marido. Essa aqui é a ordem que ele está dando ali para aquele lugar, naquele momento também. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós, ou veio ela exclusivamente para vós outros? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Então, ele está falando assim, ó, preste atenção, é o mandamento do Senhor que eu estou escrevendo aqui para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar e não proibais o falar em outras línguas. Não proibais, mas ele coloca antes como é que deve ser falado essas outras línguas. Se falar em outras línguas e tiver alguém que interprete, continua. Se não tiver quem interprete, fica ali baixinho, só você com Deus e não para a igreja, né? 40. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E essa é a palavra aqui que eu falo que é a palavra principal nesse capítulo 14, é essa palavra aí, decência e ordem. Qual é o objetivo? Que não haja confusão na igreja, que seja tudo com decência e ordem. Não tinha muita confusão ali, né? Por isso que ele está colocando ordem nas coisas, né? Glória a Deus por isso. Andressa, beijinho, querida. Vou orar, e aí, se alguém quiser falar antes de orar para ficar registrado aqui, amém. Aí a gente ora e a gente pode ver alguma coisa se alguém quiser falar, tá bom? Amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, a gente vê que o Senhor realmente não é Deus de confusão, só é Deus de ordem, só é Deus de paz. E nós queremos aprender isso e nos adequar, Senhor Deus, ao teu comando, Senhor, fazer tudo com decência e com ordem. E que isso esteja em nosso coração, Senhor Deus, porque onde tem confusão, Senhor Deus, é porque o teu Espírito não está ali, que o teu Espírito é de paz, de decência e de ordem. Que a gente possa, Senhor Deus, ser aquele que seja o pacificador, porque a tua palavra fala que o pacificador é bem-aventurado. Então, Pai, em nome de Jesus, se há em nós um desejo de enfrentamento, de confronto, Senhor, retira isso de nós, porque a gente é daqueles que procura a tua paz, que leva a tua paz às pessoas, que procura andar em ordem e decência, Senhor Deus. A gente é daqueles que acrescenta e não que subtrai. Que o Senhor possa abençoar, Senhor Deus, abençoar as nossas igrejas, abençoar a nossa casa, Senhor, que a nossa casa também haja paz, que haja ordem, Senhor Deus, também, onde tem desavença, Senhor Deus, que o Senhor possa entrar, Senhor Deus, e se mover, Pai, em nome de Jesus, retirando todo espírito de confusão, Senhor Deus, em nossos lares, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, toda a nossa casa, filhos, pais, Senhor Deus, cônjuges. Em nome de Jesus, nós colocamos também aqui a nossa oração constante pela nossa parentela, Senhor, que o Senhor alcance através do teu amor toda a nossa parentela, onde eles estejam, Senhor Deus, que o Senhor possa ir. Inclusive, a gente pede nessa noite, Senhor Deus,
que eles possam receber da tua visitação, Senhor Deus, levando paz, Senhor Deus, levando alegria, levando harmonia, Senhor, onde quer que eles estejam, Pai, em nome de Jesus. E que esse ensino, Senhor, não possa ser tirado do nosso coração, que a gente aprenda, Senhor, buscar com zelo os melhores dons, Senhor, sempre pensando na edificação do corpo de Cristo, Pai, porque sabemos, Pai, que as demais coisas o Senhor acrescenta em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos declarar a Ti o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração, declarar que Tu és santo, que Tu és o único Deus, ó Pai. Que seja, Senhor Deus, feita a Sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. Vou parar aqui a gravação.